Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma ideia do William Matos. Nós estamos aqui no podcast, Dia a Dia Cast, onde eu vou trazer um pouquinho de tudo que povoa a mente do William Matos e, acima de tudo, as rotinas da Multiem, a nossa empresa que trabalha com palestrante. A minha vida é sempre falar para o outro aquilo que eu acho que vai agregar, na verdade. Então, a minha profissão, graças a Deus, passa pela minha missão. Isso faz com que eu dê conta de construir tudo aquilo que eu consigo, indiferentemente das dificuldades que podem surgir no meio do caminho. Então, o podcast Dia a Dia é sobre isso, é sobre o cotidiano, porque a gente vê o tempo inteiro as pessoas trazendo receitas prontas de como ficar rico, de como crescer na vida, de como faturar, de como trazer liberdade financeira, geográfica, mas ninguém conta o dia a dia, o rala, o que a gente faz, que é o que a gente esquenta no fogão e esfria na pia, como um bom dono de bar e restaurante diria, já que a gente vai passar por gastronomia também, já que nós temos aí a Fono Criativo. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho de quem sou eu, do porquê eu estou aqui hoje trazendo esse conteúdo para vocês. Sou o William Matos, sou de Belo Horizonte, sou pai do Francisco e pai do Miguel. Tenho hoje 42 anos e, acima de tudo, sou casado com Camila Mariana Costa Fonseca e filho de Geraldo e de Ângela. E eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho do que me fez estar aqui hoje. Com tranquilidade, com segurança e, acima de tudo, com muito amor e vontade de levar para vocês que estão aí num caminho e, às vezes, estão perdidos, porque a caminhada não é linear, né, galera? A gente desenha de uma forma na nossa mente e, na hora que a gente põe na mesa e põe no papel e põe as pernas para caminhar e para que isso aconteça, a gente entende que não é só planejar, é resistir, ser resiliente perante as dificuldades. E foi nisso que eu consegui construir a minha formação. Sou publicitário, pós-graduado em comunicação e marketing, vendedor desde os 7 anos, autor do livro Quem Comunica Cresce e também da Mente Empreendedora, sou um coautor. Eu tenho 2 capítulos escritos e estou aí escrevendo meu livro autoral sobre vendas e sobre comunicação. Além disso, eu sou CEO hoje da Multiem, fundador dela, da Fono Criativo e do Na Pegada do Marketing, que são 3 operações de comunicação e marketing digital. O mais importante de tudo é dizer que eu consegui fazer algo que eu lutei muito durante muitos anos, que é encontrar o sentido de trabalhar e não apenas trabalhar para recarregar, para conseguir, para conquistar algo na vida. Quando a gente trabalha com sentido, faz tudo valer a pena. Quando eu olho para o outro e vejo que o outro cresceu, que o outro caminhou, que o outro aprendeu a bater e apanhar, mas com resiliência, sabedoria, entender o propósito de bater e apanhar, faz com que a gente tenha aqui no coração um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de felicidade. Então, hoje, o meu podcast é para abrir os outros podcasts, e vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho para o Leonardo, foda-se também falar errado. O importante é a gente levar e agregar a vida do outro. Conhecimento, experiência e vivência. Como um bom pisciano que eu sou, a gente não vive só no solo, a gente vive em todos os caminhos que a gente sente o cheiro de experiência. E eu também sou terapeuta, sou constelador sistêmico e eu utilizo da sistêmica para atender a história e não só a dor, Porque muitas vezes a gente encontra as pessoas e a gente fala assim, pô, cara, o cara tem tudo para dar certo. Por que esse cara não está caminhando? E eu falo que o não saber é um ponto de partida e não um ponto de parada. Então, quando eu não sei, é ali que eu começo a construir a minha vivência naquela nova oportunidade de conhecer, de saber. Então, uma dica do Will aí. O não saber não é ponto de parada. O não saber é ponto de partida. E sobre isso que a gente vai falar. Quais são os pontos de partida que estão fazendo que você pare? Porque se eu não olho como ponto de partida, o não saber, a dificuldade, o imprevisto vai ser sempre um ponto de parada. E na minha construção de vida, eu falei qual frase que faria sentido para mim. E eu quero dividir com vocês essa frase.
Uma frase que faz sentido para mim é: o sucesso não permite poréns. Essa é a frase do William Matos. Por quê? Se a gente colocar porém em tudo que a gente quer na vida, a gente não vai para lugar nenhum. Eu nasci numa cidade do interior chamada Curvelo. Sou filho de duas pessoas extremamente fortes, extremamente resilientes perante um destino que não foi tão fácil na sua infância e que trouxeram para mim toda a minha bagagem para que eu entendesse que onde eu estou não me define, mas o que eu quero e para onde eu vou e quais as ferramentas que estou disposto a conquistar para chegar que vão definir a minha vida e o meu destino. Então, sou muito grato a eles e por isso, quando eu saí, fui para uma região metropolitana de Belo Horizonte, numa casa bem pequena, e estudei na escola estadual a vida toda, com todo respeito e amor. E eu falei assim, cara, isso é a parte do meu caminho, não todo o meu caminho. E aí eu fui entendendo que todas as vezes que eu tinha uma dificuldade, eu tinha que ultrapassar. E hoje eu tenho dificuldades. E cada vez que eu ultrapassava uma dificuldade, eu entendi que eu ganhava na minha inteligência emocional. Eu ganhava na minha capacidade de resolver, de conquistar e segurar, independente do que me aconteça. E ali eu fui construindo essa frase durante a vida, esses meus 42 anos de vida. Então, o sucesso não permite poréns, não é que tudo tem seu preço, e a qualquer preço eu preciso, a qualquer preço eu vou pagar para ter as coisas que eu quero. O sucesso não permite poréns é que, independente do que me aconteça, eu estarei alinhado ao meu caminho e à minha vontade de fazer acontecer. É sobre isso que a gente fala um pouco, né, que a gente vai falar nesse podcast. E eu vou trazer pessoas aqui que também não deixaram os poréns serem mais fortes do que a missão e o desejo de conquistar que elas tinham. E aí, quando eu construí essa frase, foi no momento de iniciar. Porque a gente inicia todos os dias. A gente inicia um novo projeto, a gente inicia uma nova visão, a gente inicia uma nova postura. A gente inicia todos os dias. Então, por que? Por que desistir? E é sobre isso também. Eu estou falando sobre isso toda hora, né? Porque é tanta coisa, mas a vida, ela nos dá tantas oportunidades, mas tantas sugestões, que se a gente não tiver alinhado, arraigado à nossa missão, ao nosso desejo, qualquer sugestão vira caminho. E aí a gente se perde. Aí a gente se lasca. Porque o mais fácil é ir no caminho do outro. É ir no que o outro já caminhou. É fazer percursos onde a gente tem mapa. Mas a nossa missão, a gente não tem um mapa, não. A nossa missão é sempre o nosso instinto, com o nosso desejo, a nossa força. É sobre isso. Porque cada um nasce de um pai e de uma mãe. Né? Cada um nasce do seu próprio berço. Então, o que cabe no outro não cabe no meu berço. No meu berço cabe só a mim, a minha história e o meu desejo. Então, quando eu construo essa verdade, faço com que eu tenha liberdade de inovar. Como eu estou fazendo aqui hoje. Construindo um momento de fala com vocês. Então, não percam a oportunidade de construir um momento de fala aí dentro de você e se pergunte se o que você está fazendo hoje, se o que você está fazendo agora está te levando para mais próximo daquilo que você quer ser ou está te afastando disso. Ah, William, mas a gente não só faz o que quer. Isso é verdade. Fui feirante, carreguei mala, fui operador de telemarketing, fui dono de aviário, fui balconista de padaria. Será que tudo isso era o que eu queria fazer? Ou tudo isso fez com que eu conseguisse me manter para conseguir fazer o que eu estou fazendo aqui hoje? Agora eu te pergunto, será que era bom ou ruim
ser dono de aviário. Era bom ou ruim ser operador de telemarketing. Era bom ou ruim ser operador de caixa de padaria. Era bom ou ruim ser feirante. Para mim, naquele momento, fazia sentido para construir o que eu quero. Porque quando eu fui eliminando da minha vida tudo aquilo que eu achava que era para mim e eu entendi que não era, eu voltei para minha área. E eu tive o respeito suficiente para entender que eu sou um comunicador, que eu gosto de treinar pessoas, que eu gosto de falar de marketing para pessoas, que eu gosto de criativamente trazer resultados em vendas para aquelas pessoas. Então, só a partir do momento que eu experimentei, mas eu olhei para a minha missão e voltei, que hoje eu tenho essa tranquilidade de falar com leveza para vocês sobre que qualquer caminho que você passar é uma experiência, mas nem todo caminho tem que te levar para algum ponto específico. Às vezes, é o voltar para o seu caminho que é o grande ganho desse processo. E aí, para a gente trabalhar com gestão e liderança, por exemplo, nós precisamos saber qual é o nosso colaborador que está fazendo o caminho que o William fez quando ele foi ser operador de telemarketing. Saber qual o caminho que esse colaborador está fazendo, se ele está fazendo igual o William, foi lá ser feirante para trazer uma experiência de venda. Quando eu tive a oportunidade de ser feirante, eu falei assim, cara, eu já era publicitário, já tinha trabalhado num dos maiores grupos de comunicação de Belo Horizonte. Falei assim, mas eu não tenho a experiência da venda do varejo. Eu não tenho a experiência da venda daquela porrada de fazer o cara comprar na minha mão ali um volume grande. E aí eu fui. Eu fui com a expectativa de aprender a fazer uma venda imediata, uma venda rápida. E isso fez com que eu trouxesse daquela experiência como feirante todo o orgulho da vida para a minha carreira de vendedor e de gestor, de uma forma geral. Então, eu fui entendendo onde existiam lacunas num processo para conseguir chegar com as soluções. Porque você, vendedor, pega essa dica aí. Pega esse insight, cara. Se você é vendedor, nunca preocupe apenas com o seu produto. Olhe para o seu mercado, olhe para o seu cliente e entenda com ele qual que é, na verdade, o sentido que ele precisa de solução. Um vendedor não vende produto. Um vendedor não vende serviço. Um vendedor só vende solução. É isso que a gente trabalha. Então, quando eu estive ali, porta a porta com uma pessoa para comprar uma rede, para comprar uma roupa de cama, para comprar um tear, que era uma venda extremamente banal. O cara não precisava de um tear. Ele precisava, talvez, de cobrir a janela dele, mas poderia ser num linho, poderia ser num cetim, poderia ser num qualquer outro tipo de tecido. Não sou especialista nisso. Mas eu fazia aquela pessoa entender que ela precisava de um tear. E ali eu vendia 30%, 40%, 50% mais alto do que os outros feirantes que estavam lá. Porque eu já tinha entendido que a pessoa precisava de uma solução. Ela não queria o tear, ela queria que alguém chegasse na casa dela e falasse assim, não, mas que sala bonita. É a profundidade. É quando a gente entende com profundidade a necessidade do outro, eu me torno um solucionador. E as pessoas pagam pela solução. O que é mais caro, galera? Uma academia ou uma cirurgia plástica? Me responda aí. Claro que é mais caro a cirurgia plástica. Por quê? Porque ela é a solução imediata. Hoje eu não estou bem, daqui 30 dias eu estou recebendo elogios sobre o meu corpo. As pessoas pagam por solução. E elas pagam bem por solução. Então, se você está treinando sua equipe, está aí falando com o seu time de vendas, aprenda o seu produto, entenda sobre isso. Cara, não é só sobre isso. Ensine esse cara a entender qual a solução que ele está vendendo. Coloque essa solução no cenário do seu cliente, no cenário do seu lead. Faça com que ele sinta no seu discurso a experiência de ter aquele produto e de receber os elogios, os benefícios. E aí você vai ter um time que vende. Eu não vendo
para o meu palestrante, por exemplo, quando o cara chega aqui, para o meu especialista, que ele vai ser um bom palestrante. Eu falo com ele que ele vai estar na missão dele. Eu vou falar com ele como que ele vai tocar o outro, como que ele vai passar esse conhecimento para o outro. Se ele vai ser um grande palestrante ou não, não é sobre o meu esforço, é sobre o resultado do meu esforço. E eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso me preocupar cada vez mais como eu vou otimizar o meu esforço. Porque resultado é consequência. Pegou a dica? Entendeu o que eu disse? Não adianta você ficar ali vendendo a consequência para um cara que está chegando aqui com uma missão de vida. Você tem que vender para ele como otimizar o esforço dele. Porque só a partir do momento que ele otimiza o esforço dele, que ele vai conseguir ter um resultado real. Resultado é consequência. Eu me preocupo com ele, é em como eu vou gastar ele. Para chegar até ele, eu tenho que me preocupar com o esforço. Com a minha inteligência emocional, com a minha aptidão, com a minha parte técnica, com a minha aptidão de gerenciar isso. É sobre isso. É sobre o que eu faço. O resultado é sempre sobre o eu. O sucesso é sempre sobre o eu. Toda essa construção, ela é feita dessa forma. Então, quando nós estivemos aqui falando sobre missão, é sobre todo esse universo que eu estou trazendo aqui nesse primeiro episódio para vocês. Hoje, dia 19 de setembro, nós estamos começando aqui uma perpetuação de relacionamento, se assim for a permissão do nosso maior Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, bora lá. Falo embolado, converso rápido, mas o conteúdo é bom, como um bom mineiro fala. Na próxima vez eu vou trazer meu cafezinho, porque só água não vale a pena. Mineiro traz café. Mas eu acho importante que, se fizer sentido para vocês, eu vou pedir encarecidamente que você curta, compartilhe e deixe seu comentário. Ou no Instagram que você estiver vendo, ou no YouTube que você estiver assistindo. Acompanhe com a gente. Faça importante. Para mim, editar um episódio desse, são horas e horas de gravação, horas e horas de estudo. E para você, é muito fácil falar que está gostando e colaborar comigo. É só clicar no sininho, se inscrever e compartilhar. E o mais importante, como eu sempre gostei de fazer na minha gestão, eu sempre gosto de ouvir opinião. Se você quer falar sobre um assunto de gestão, de marketing, de vendas, ou de alguma coisa que fale sobre a vida, sobre uma dor que você tem, deixa aqui nos comentários. A gente vai se empenhar em trazer alguém ou trazer o meu conhecimento sobre esse assunto. Hoje eu não quero te vender nada, mas pode ter certeza que eu vou te vender algo. Porque quem é vendedor e a gente não pode fingir que não é. Tenho o maior orgulho disso. E é um pouco sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Sobre esse povoamento de pensamentos que um ser humano tem. Eu já falei sobre a minha família, já falei um pouco sobre a minha história, já falei um pouco sobre como eu vejo a vida, já falei um pouco do que eu vim trazer, que é vendas e marketing e gestão. Porque a gente nunca está num pensamento só. E é isso, esse alinhamento que às vezes falta para a gente. Ou essa liberdade de entender que eu sou assim e é a partir do que eu sou que eu preciso construir as pontes para onde eu quero chegar. A autocobrança arrebenta a gente. Quantas vezes você desistiu antes de tentar na sua vida? Essa doeu. Mas me responde aqui. Quantas vezes você desistiu antes de tentar na sua vida? Às vezes a gente não para pensar nisso, cara. Mas a gente vive desistindo antes de tentar. Concorda comigo? A gente desiste antes de tentar. Por quê? Não é o outro que está falando não para mim. Sou eu. Se você pegar os caras mais fodásticos, quem é o seu ídolo? Pega esse cara. Eu tenho certeza que ele passou a ser seu ídolo porque ele ultrapassou algo que para você era impossível de ultrapassar. Ou porque ele se esforçou demais em algo. Ele se tornou tão especialista, tão fera,
tão bom que ele se tornou seu ídolo. E aí, se você pegar a história desse cara, se você pegar a história dessa mulher, você vai saber que ela tem algo em comum com todos os outros ídolos. O cara não desistiu, porra. O cara não aceitou o não como resposta. O cara se dedicou, o cara se esforçou, o cara meteu a cara. Porque eu já fui muito enganado, porque eu queria vida fácil. Então a promessa de fique rico com 5 dicas, 21 dias para emagrecer. Cara, isso tudo eu já caí. Só a partir do momento que eu desisti de fazer de uma forma fácil, que eu encontrei a liberdade de não desistir quando as coisas ficavam difíceis. Só quando eu desisti de conseguir as coisas de uma forma fácil, eu consegui continuar caminhando e não desistir quando as coisas ficaram difíceis. Porque eu entendi que faz parte do processo. Eu acho que isso você pode levar para a sua vida. Então, tudo que for sucesso tem que ser difícil? Não. Mas para ser fácil, você já tem que ter tido aprendido de alguma forma para conquistar e segurar aquilo. Porque isso também não faz sentido. E aí você fala assim, cara, a melhor forma é nascer filho de rico. Tá, se você tiver como escolher isso, eu concordo com você. Mas a partir do momento que você tem que escolher como ficar rico, como ter sucesso, ser próspero, você vai ter que olhar muito mais para seu esforço. Sabe aquele foco louco mesmo? Focar no esforço. Focar na estratégia. Focar na disciplina de não deixar de fazer por qualquer porém que aconteça. E às vezes a gente se perde na palavra de isso não é mais para mim. Eu já perdi meu tempo, já perdi o meu momento, cara. E aí a gente não faz. A gente não volta atrás. A gente não redesenha. E uma pessoa que está na gestão de uma coisa, ela tem que redesenhar o tempo todo. Ela tem que refazer planos. Hoje eu estou com duas pessoas do meu time, 2 colaboradores. E cada um eu olho para ele porque eu entendi que se a gente não olhar para o outro, a gente não toca o outro. E se eu não toco o outro, eu não consigo fazer o outro crescer, não consigo fazer o outro mudar. E ali eu vou querer inserir a minha tabuada idêntica em cada um. E o ser humano não é uma tabuada. A gente pode ter algumas diretrizes, alguns parâmetros, mas cada um é um. E aí eu trago um, falo algo, trago outro, falo algo. Mas se eu não tiver um pouquinho do cenário que cada um está inserido, eu vou tentar trazer do meu cenário para ele, não vai fazer sentido, não vai ter conexão. Porque o que é do meu cenário faz sentido no meu cenário. Então, se eu preciso que faça sentido para esse colaborador, eu tenho que entender um pouquinho mais do cenário dele. Willis, ficou confuso, cara, me dá uma dica, um pouquinho mais prático. Por exemplo, eu tenho 42 anos. Se eu falar dos Changemans, faz sentido para mim. Mas se eu falar com um cara de 21 anos sobre o Changemans, não vai fazer sentido. Para quem não sabe o que é Changemans eram seriados japoneses que a gente assistia na antiga TV Manchete. Para mim fazer sentido para eu tenho que falar sobre Power Rangers, no mínimo. Então eu vou chegar e vou fazer um sentido sobre Power Rangers para ele. Ou seja, tem que entender o cenário dele, o contexto comunicativo dele. E aí, senhor gestor de equipe de vendas, se você não entender o cenário da sua equipe, o repertório do seu time, mesmo com todos os PhDs que você tenha,
você não vai criar conexão. E aí esse cara vai trabalhar só por dinheiro. E quem trabalha só por dinheiro, trabalha para quem paga mais. Trabalha para quem paga melhor. Não se alinha, não se conecta, não se integraliza ao seu processo. Então, quando a gente vem falar um pouco de gestão, a gente fala sobre o olhar para o outro. E aí fica fácil. Quando eu olho para o outro, fica fácil criar um repertório e gerar para ele uma construção de valor que entenda. Porque tem uma palavra aí que a pessoa gosta de falar muito que eu racho de rir. Você tem que vestir a camisa da empresa. Me fala aqui. Quantas vezes que você vestiu a camisa da empresa de alguém? Você é líder. Você é dono de empresa. Nunca. Você vestiu a sua camisa e aquela empresa fez sentido enquanto ela fazia sentido para a sua camisa. Quando ela te dava oportunidade, quando ela te dava missão, quando ela te dava aprendizado, quando ela te dava dinheiro. Então não peça para o outro aquilo que você não é capaz de oferecer. Faça da sua empresa um lugar que as pessoas consigam se sentir pertencente à missão delas, à camisa delas, que elas vão vestir a sua missão, a sua camisa e o seu negócio. É sobre isso. Mas para isso, você tem que entender que o seu negócio tem que servir aos sonhos e desejos dos seus colaboradores também. Ah, mas se o cara não tem capacidade de entender isso? Não tem esse cara numa linha de resultado. Tem esse cara numa linha de produção. Mas dê a oportunidade para todos participarem dessa cultura. Porque cultura é aquilo que acontece na sua empresa quando você não está vendo. Cultura é aquilo que acontece na sua empresa quando você não está lá. Então, qual é a cultura da sua empresa? Peter Drucker fala uma coisa que é extremamente importante. A cultura come no café da manhã qualquer tipo de estratégia. Você pode ter o melhor CEO, você pode ter a melhor estratégia, mas se a cultura da sua empresa não estiver alinhada, esse cara derrapa como qualquer outro. Essa estratégia vai para o buraco como qualquer outra, cara. Então para de falar que vai contratar um time fera. Transforme o seu time. Ponha ele alinhado à sua cultura. O cara, quando entrar na sua empresa no primeiro dia, ele tem que saber quais são os seus três objetivos, a sua missão, seus 3 valores. Fiquei enrolando aqui até lembrar a palavra valor, viu, galera? Mas eu lembrei. Então, quais são os 3 valores da sua empresa? Da Multien, eu tenho 3. Aprendizado constante, disciplina e respeito ao investimento do cliente. Então, o cara, quando entra na minha empresa, eu falo um pouco sobre isso. Ou eu, ou os meus colaboradores. Aí eu falo com ele a seguinte frase: trocar dinheiro por tempo é muito barato. Eu preciso te ensinar alguma coisa aqui. Eu preciso que você saia melhor daqui se um dia você sair. Então eu preciso de pegar o meu conhecimento e agregar no seu profissional. Isso não é só uma fala, não, é verdade. Eu sento com o meu colaborador no momento dele ali e eu vou desconstruindo ou construindo algo nele. Esse cara faz parte de uma missão que é maior do que eu, é maior do que ele. Uma empresa é sempre maior do que o seu dono. E ela tem que ser maior também que o seu colaborador. Ela tem que servir ao outro com respeito. E isso faz com que a gente entenda a nossa missão de vida. Eu costumo dizer também que a vida paga muito bem para quem trabalha para ela. O que é isso? Significa para mim que quando eu trabalho para alguém com um desejo real de fazer esse alguém melhorar, de esse alguém crescer, eu vou ser bem recompensado por isso. Mesmo com todo o esforço, mesmo com toda a dificuldade.
Essas trocas, às vezes, elas são invisíveis, mas elas são tangíveis. Então, ela é tangível no momento que eu sinto que o outro cresceu, que a empresa dele melhorou. Eu trabalho com marketing. Então, todas as vezes que eu olho para o resultado do meu cliente e não está da forma que eu quero, eu volto para a minha equipe. Isso para mim é tão sério que eu já trabalho de graça. E eu ensino isso para o meu colaborador. Cara, nós vamos trabalhar de graça para esse cara esse mês. Porque a gente errou mês passado com ele e esse cara foi prejudicado. E eu fiz isso a tal ponto, de tal forma, que hoje o meu colaborador entende que se ele trabalhar mal, ele não vai se receber desse cliente. Ele faz parte dessa cultura. Também me dá a liberdade de virar para o meu cliente e falar assim, cara, com você eu não quero trabalhar. Você não faz parte da minha história. Eu não quero que você faça parte da minha história. Não quero que você faça parte do meu negócio, do meu corre aqui. E por que hoje eu consigo fazer isso? Porque eu já errei pra caralho lá atrás. Porque eu já vendi barato, já mantive cliente que não tinha o que fazer, já cobrei o que eu não poderia entregar. Então, todos os erros me trouxeram, hoje, um alinhamento maior. E eu vou continuar errando, porque eu quero cada vez estar mais alinhado. Então, ninguém faz com perfeição na primeira vez. Como hoje, talvez eu não esteja fazendo com a perfeição esse podcast, mas continua comigo. Esse é o nosso compromisso. Continua comigo que a gente vai chegar em algo que você vai esperar o episódio novo chegar. Porque eu só quero falar algo, só quero trazer alguém aqui para agregar a vida profissional e pessoal de vocês. Então, o Dia a Dia Cast, ou Dia a Dia Podcast, eu vou inventar o nome ainda, mas eu quero que seja sobre o cotidiano, porque os 2 milhões de resultados, 3 milhões de resultados se constroem no cotidiano, no dia a dia. Então, bora viver tudo isso. Então, o Dia a Dia Cast é sobre isso. É sobre o dia a dia de quem quer crescer na vida. E do que é importante olhar para que isso aconteça. Como eu direciono o meu esforço para que isso aconteça. Quando eu cheguei na Brasel, por exemplo, hoje eu dou consultoria na Brasel Minas, que é a Associação de Bares e Restaurantes aqui de Minas Gerais. Uma instituição que só fala para donos de bares e restaurantes. E eu tive o desafio de mentorar a equipe comercial e hoje estou também como coordenador da equipe comercial. Eu cheguei lá e eu falei assim, cara, como é que eu vou entender um pouco sobre isso? O que eu fiz? Fui estudar. Porque o princípio de todo conhecimento, de toda vitória, passa pelo estudo. Hoje, e aí eu entendi que o achismo na gestão é muito caro. Eu acho que o meu resultado está ruim. Eu acho que o meu melhor cliente vem desse nicho. Eu acho que o pior colaborador meu é esse. Eu acho que o melhor é esse. O acho é um destruidor de resultados. Nós pesquisamos, trabalhamos com dados. E o achismo é a doença mais presente na gestão de um CEO, de um dono de empresa. Ainda mais se for pequeno e médio o tamanho da empresa dele, pequeno e médio empresário. A gente vive achando, sabe? E a gente não precisa achar. Pesquisa. Olha os números. Olha quanto o resultado da sua empresa veio do mercado, do nicho tal. Olha quanto que esse colaborador trouxe de resultado. Olha quanto que esse colaborador trouxe de oportunidade de negócio. Olha quanto que esse colaborador trouxe de inovação para o seu negócio. Então, pesquise dados, números. É isso que a gente faz. É sobre essa construção. Então, quando eu venho e trago para vocês essa experiência toda, porque eu achei a vida toda. Eu achei que eu era bom. Eu achei que eu era vendedor. Eu achei que era CEO. Achei que era consultor. Até que eu fui lá, apanhei, bati e aprendi a fazer. E estou aprendendo ainda mais. Porque, como eu falei, de novo, não saber é um ponto de partida. E não um ponto de parada. Então, quando eu entrei lá na Brasel, estou lá, cada dia eu
Não sei. Então eu parto para o saber. E aí faz com que eu tenha liberdade de voltar à minha história, entender que aqueles 11 anos que eu fui balconista e que eu vivi dentro de uma padaria dos meus pais, me agregaram. Então fez sentido eu estar lá na padaria, mesmo com diploma de publicidade? Claro que fez sentido. Eu estagiava. Eu saía às 5h30 da manhã, ia para a faculdade, estagiava na faculdade até às 17h, chegava às 18h na padaria e ficava até às 22h. Sábado, domingo também lá. Esse esforço foi em vão? Claro que não. Hoje, quando alguém vem falar comigo sobre padaria, eu estive no Sebrae Bahia, dando treinamento sobre gestão e gestão e liderança para a AFL, e alguém de padaria me fez várias perguntas. Cara, eu sabia. Porra, eu sabia. Aí eu falei, caralho, cara, os 11 anos de padaria fizeram sentido demais neste momento, porque eu sabia. E depois que você sabe, cara, ninguém te segura. Ninguém manda você calar a boca, ninguém põe a mão na sua boca, porque você sabe. Então, quando alguém vem falar comigo sobre equipe de vendas de telemarketing, eu também sei. Trabalhei lá dentro. Se alguém fala comigo assim, cara, eu preciso que você me ingere um lead. Eu falo, para, velho. Eu bati sapato aqui durante muito tempo. Então, corre atrás, faz seu corre, vai atrás do cliente. Porque o vendedor hoje, antes de perguntar quanto que você vai pagar para ele pergunta para você assim, como que você vai trazer os clientes para mim? Porra. Por quê? Porque eles não foram enraizados no chão de fábrica, de qualquer tipo de processo que eles queriam para a vida deles. Eles nasceram sentados na cadeira. Põe esse cara para ralar. Você vai ajudar esse cara demais. Porque ele não vai se derrubar na hora que alguém fazer uma pergunta para ele. Porque ele vai falar assim, pô, eu sei. Sabe o que é agregar na vida do outro? Não é só passar a mão na cabeça dele, não. Mas trazer para eles experiências que vão realmente agregar para a vida dele. Então, quando a gente cheguei na Brasel, eu me lembrei da padaria. Me lembrei da história da minha família, que vem de uma história de panificação, uma história de restaurante. A minha avó foi cozinheira a vida toda. Meu pai trabalhou em hotel. Então eu sei o que é um corre de um garçom, porque meu pai foi garçom. Meu pai manteve a vida, a família por muito, muito tempo como garçom. Foi tecelão de fábrica de tecido. Então eu sei. Então quando eu chego lá para treinar um garçom sobre atendimento, eu tive um professor dentro da minha casa que me contava o que ele fazia para conseguir ganhar os 10% ali e trazer o dobro, o triplo do salário dele fixo, só em remuneração. Sobre comissão, né? Vamos falar sobre comissão. Gorjeta é uma palavra que não faz sentido para um garçom, porque ele é comissionado pelo trabalho que ele faz. Se você fala que está dando uma gorjeta para o garçom, pensa comigo. Você está dando uma gorjeta para o vendedor que te atende? Não. Mas ele tem um flutuante, uma remuneração chamada comissão. Por quê? Porque ele ganha dinheiro em cima do trabalho que ele faz. Então, se você tem um garçom e fala que para ele aumentar a gorjeta dele, você está desmerecendo esse cara. Porque você só vende porque ele atende bem. Então, o garçom não ganha gorjeta. O garçom ganha comissão, como qualquer outro vendedor. E se você tem um garçom dentro do seu bar e restaurante que não é vendedor, esse cara não está fazendo sentido, não. Então, quando a gente vai falar com o dono de bar e restaurante, hoje, eu tenho experiência. Vivi isso desde a infância. Meus avós tinham um restaurante. Eu já tive restaurante, já tive hamburgueria. William, cara, você teve coisa pra caralho, sim. Com todo o orgulho da vida. Porque tudo que eu tive me fez entender o que eu realmente nasci para fazer. Que é falar de vendas, marketing e trazer resultados para os meus clientes. Então a Mutien, ela tem essa cultura. A Fono de Família, que é uma agência focada só em donos de bares e restaurantes, tem
essa cultura, tem esse DNA. E o Na Pegada do Marketing, que é uma empresa que só atende brasileiros fora do Brasil, também tem esse DNA. Então, se você um dia fizer um contrato comigo, onde eu falo assim, cara, eu vou te trazer esse resultado, você pode ter a certeza que vai ter alguém aqui do lado de cá pirando a cabeça e pirando a equipe para que esse resultado aconteça. E se ele não acontecer, eu vou ser honesto o suficiente para redesenhar a parceria com você. Mas eu não abro a mão de ninguém. Como eu falo com o meu time, a gente não solta a mão do nosso cliente. Beleza? Mas é sobre isso um pouco o episódio de hoje. É para trazer um pouco desse universo do William Matos e do dia a dia que você vai assistir, eu tenho certeza, e vai agregar na sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado por estar aqui comigo, e a gente junto vai construir algo que vai favorecer a nossa construção profissional e de vida. Então, no dia a dia, a gente faz acontecer desde que a gente olhe para o nosso propósito e para o nosso esforço. Muito obrigado. Então, se você tiver a necessidade de uma agência de marketing, uma agência voltada para vendas, para assessorar a sua solução, a sua empresa, saiba que você vai ter esse DNA. Na Multiem, você vai encontrar esse DNA. Na Forno Criativo, que é uma agência focada só para donos de bares e restaurantes, para todo o mercado de food service, você vai ter esse DNA. E para o Na Pegada do Marketing, também, que é uma agência que atende só brasileiros fora do Brasil. Se você está em Portugal, se você está nos Estados Unidos e quer uma agência focada em trazer resultados aí no seu mercado, contrate a gente, busque saber como que a gente introduz aí a nossa metodologia, o nosso processo, o nosso método, o MAV, Marketing, Atendimento e Vendas. E aí você vai entender que você vai ter uma empresa aqui que vai se esforçar realmente para trazer e alavancar os resultados da sua empresa, do seu negócio, ou melhor, como eu gosto de dizer, do seu propósito e da sua missão. Então, nesse Dia a Dia Cast, você vai estar aqui comigo, falando de como vai ser trabalhado, como vai ser construído o seu propósito, como você vai ultrapassar os seus limites e como você vai conseguir entender aí dentro da sua cabeça que o não saber é um ponto de partida e não um ponto de parada. Muito obrigado, sucesso para todos nós. Bora lá fazer o nosso corre.